Se você quer aprender inglês com essa música, então continue assistindo esse vídeo. Olá, eu me chamo Mayara Canedo, sou professora de inglês. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Inglês com Louvor. E antes da gente começar, eu queria te pedir, se você quiser, você pode dar um like nesse vídeo, comentar também alguma sugestão ou o que você achou, dar um feedback e também se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de quando saírem os próximos vídeos. Se você fizer isso, você vai ajudar muito o nosso canal. E para o vídeo de hoje eu escolhi essa música chamada You Say, em português é Você Diz, da cantora Lauren Daigle. E essa música é linda porque ela fala da nossa identidade em Deus, quem nós somos através dos olhos dele. Então eu espero que com esse vídeo, além de você aprender muias coisas valiosas em inglês, você também possa ser tocado pela palavra de Deus, pelo amor dele e pelo seu Espírito Santo. Então vamos começar a analisar e estudar a letra dessa canção juntos. E no primeiro verso da canção ela diz: I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Então vamos começar falando dessa primeira estrutura aí que é I keep fighting. Então, I keep fighting quer dizer eu fico lutando. Esse verbo keep tem o sentido de permanecer, continuar. E aqui, quando a gente tem o keep com um próximo verbo no ing, né, com o final ing, dá o sentido de alguma coisa que está sempre acontecendo. A gente em português diz ficar fazendo alguma coisa, né, constantemente. Então, aqui na música está dizendo I keep fighting, eu fico lutando, eu permaneço lutando várias e várias vezes. Deixa eu dar mais alguns exemplos com outras frases. Por exemplo, eu posso dizer I keep thinking. I keep thinking, que é eu fico pensando, né, várias vezes sobre alguma coisa. Ou então, you keep talking, que aí seria você fica falando. You keep talking too much. Você tá falando, você fica falando muito, por exemplo. Tá? Então, quando a gente tem o verbo keep, seguido de um verbo com ing no final, então tem esse sentido de alguém que tá fazendo alguma coisa, fica fazendo direto alguma coisa. Então, o que é que ela tá fazendo? I keep fighting, eu fico lutando. Então, voices. Voices é vozes, né? O plural de voice, quer dizer voz, né? Em português, voices é o plural. Então, eu fico lutando, né? Aí as vozes, lutando contra vozes in my mind. Então, in my mind é em minha mente, certo? In my, em minha, e mind quer dizer mente. Continuando, a gente tem aí that say I'm not enough. Então, o that, nesse caso, quer dizer que, quando a gente vai falar sobre alguma coisa. Então, voices in my mind, that, as vozes na minha mente, que. Então, em seguida, a gente tem o verbo say, né, que inclusive está no título da música, né? O verbo say quer dizer dizer. Então, that say, que dizem aqui, né? A gente vai conjugar no plural, né? Porque a gente está falando de voices. Então, em português, a gente tem que dizer dizem, né? Mas no inglês, como o inglês é muito mais simples, o verbo fica normal, fica na sua forma base, say. E continuando agora é I'm not enough. Certo? Então aqui a gente tem, olha só, o negativo do verbo to be, do verbo ser ou estar em inglês, né? Com a primeira pessoa que é I, em inglês, que quer dizer eu, certo? Então, I'm not seria eu não sou, né? O verbo to be é ser ou estar, na primeira pessoa do singular, que é eu, I. Então, no negativo fica eu não sou. I'm not enough. Enough quer dizer suficiente. Então, essa frase diz, eu não sou o suficiente, ok? Vocês repararam que aqui, olha só, para traduzir, a gente diz assim, as vozes da minha mente dizem que eu não sou o suficiente. Esse que, ela poderia dizer na música that, né? Como a gente viu aqui, o that tem o sentido de que. Então, poderia ser assim, that say that I'm not enough.
Porém, no inglês, esse que aí é opcional em muitos casos, tá? Então, esse é um dos casos que dizer that, que é opcional. A gente não precisa usar sempre ele, tá? Mas para traduzir, a gente traduz usando que para o português, né? Então, essa frase ficou assim: eu fico lutando contra, né? Porque o verbo fight, no inglês, a gente não precisa de um complemento, tá? Não precisa dizer lutando contra o que é, não precisa dessa palavra, tá? Então, por exemplo, I'm fighting you, né? Então, já é direto à pessoa, ou direto à coisa que é que você está lutando. I'm fighting you, por exemplo, seria eu estou lutando com você, lutando contra você, por exemplo, tá? Não precisa ter nenhuma preposição, nenhuma palavra ali para indicar o que é que você está lutando, tá? Então, por isso que aí eu fico lutando contra vozes em minha mente que dizem que eu não sou o suficiente. E agora o próximo verso. Every single lie that tells me I will never measure up. Então, vamos começar com esse every single. Every single, né? Aí, essa palavra single tá aqui nessa expressão, nessa estrutura, só para enfatizar, tá? Porque every single quer dizer cada. Mas o every, nessa palavra every sozinha, também quer dizer cada. Pode ser cada ou todo. Mas quando a gente inclui esse single, né, dizendo every single, aí dá um sentido de enfatizar alguma coisa que é cada vez, cada. Por exemplo, na frase I wake up at 6 a.m. every single day. Aqui eu tô dizendo eu acordo, I wake up, eu acordo às 6 da manhã, at 6 a.m., every single day. Todo dia. Teria tipo assim, todo santo dia, né, pra gente no português. Então, every single é cada um, ou todo, com esse sentido, né, de enfatizar. Então, every single, aí a gente vai traduzir como cada, né, ou toda. Aí, em seguida, a gente tem a palavra lie. Lie, que quer dizer mentira. Então, every single lie, cada mentirinha, né? Cada mentira. Mais uma vez, o that, que aqui significa que. Então, cada mentira que tells me. Então, aqui a gente tem o verbo tell, que quer dizer contar, tá? Mas quando ele tá com a letra S no final, quer dizer que ele está sendo conjugado para a terceira pessoa do singular, que nada mais é do que ele ou ela, tá? Então, como a mentira, né? A gente está se referindo à mentira, lie. A mentira é ela, né? É uma coisa, está na terceira pessoa do singular, porque é ela. Então, no inglês, a gente precisa colocar a letra S no final do verbo quando a gente está falando no presente. Então, every single lie that tells me. Então, cada mentira que conta, né? Tells me. Então, seria me conta. Então, tells me conta. Porém, aqui, olha só, para fazer sentido essa frase, a gente teria que traduzir como que, né? Então, cada mentira que me conta, ok? Lembram que eu falei que no inglês é opcional esse que? Né? Mas para fazer sentido pra gente no português tem que estar lá, né? Então, every single lie that tells me, cada mentira que me conta. Mais uma vez a gente vai ter que traduzir como que, né? Que tá aí nas entrelinhas também. I will never, aqui seria eu nunca vou ou nunca irei, né? Porque esse will aqui tem um sentido de futuro, né? Ele expressa uma ideia de futuro. Aí é eu, never é nunca, então eu nunca vou, eu nunca irei. E por último a gente tem essa expressão measure up. Measure up. Measure up é uma expressão que tem sentido de estar à altura, né? Chegar a um certo nível, a uma certa altura, tá? Então a gente vai traduzir como estar à altura. Então, esse verso quer dizer, cada mentira que me conta que eu nunca vou estar à altura, nunca vou chegar à altura. E agora, am I more than just the sum of every high and every low?
Então agora nesse próximo verso, ela está fazendo uma pergunta, né? Apesar de não ter o ponto de interrogação lá no final da frase, a gente sabe que é uma pergunta porque está no interrogativo do verbo to be, né? A gente já viu a estrutura I'm not, né? No verso anterior. I'm not, que é eu não sou ou não estou. Eu não sou ou não estou porque o verbo to be quer dizer ser ou estar, né? Então, pode ser tanto para algo permanente, né? Que aí seria o verbo ser, tanto para algo temporário, que é o verbo estar. Então, aqui a gente viu no negativo, I'm not, a gente tem a contração, né? Através desse símbolo chamado apóstrofo. I'm é o mesmo que I am, tá bom? Esse apóstrofo aqui está aqui só para indicar que a gente está fazendo uma redução. Isso é muito comum no inglês falado, principalmente em conversas informais, tá? Para a gente falar um pouco mais rápido ou mais fluido. Então, I am e I'm é a mesma coisa, né? Quer dizer eu sou ou eu estou. E olha só, a forma interrogativa, que é para fazer uma pergunta, o verbo vai para frente, né? Então, a gente vai inverter. Ao invés de ser I am, né, que é a forma afirmativa, eu sou ou eu estou, para fazer a pergunta fica am I, né? Então, aqui é o interrogativo, né? Am I? Então, ela está se perguntando, eu sou ou eu estou? Então, eu sou o quê? O que é que ela está se perguntando? Eu sou more, more quer dizer mais, than é do que. Então, am I more than? Eu sou mais do que. Agora a gente tem o just, que quer dizer só, apenas, ou então simplesmente também, tá? Então, am I more than just? Eu sou mais do que, simplesmente do que apenas. The sum, olha só, essa palavra sum quer dizer soma, né? Quando a gente faz a continha de mais, né? Então é sum. The sum, a soma. Of quer dizer de, do ou da. Lembrando aqui, olha, a pronúncia de of, apesar de ser com a letra F, tem o som de V, tá? Então não é off, a gente diz of, tá? Então, am I more than just the sum of every, que quer dizer cada ou todo. E por último, high and low, né? High and every low. High quer dizer alto e low quer dizer baixo. Então, ela está falando, am I more than just the sum of every high and every low? Eu sou mais do que apenas a soma de cada alto e de cada baixo? Remind me once again just who I am because I need to know. Esse verso começa com um verbo que eu gosto, que é o verbo remind, que quer dizer lembrar. Porém, ele é um pouco diferente, tá? Porque no inglês a gente tem dois verbos que podem ser traduzidos como lembrar. O outro verbo que também é lembrar em inglês é o remember. Remember, tá? Os dois querem dizer lembrar, mas eles são usados em casos diferentes, em situações e com sentidos diferentes. Vamos entender a diferença aí se você já não sabe. Olha só, vou colocar duas frases parecidas, mas vamos ver se você consegue entender a diferença. I need to remember to buy milk. Essa frase quer dizer, eu preciso me lembrar de comprar leite, certo? I need é eu preciso, to remember, me lembrar, né? To buy é comprar e milk, leite. Então, I need to remember to buy milk. Eu preciso me lembrar de comprar leite. Olha só agora essa outra frase. Please remind me to buy milk. Essa frase quer dizer, por favor, lembre-me, né? Ou me lembre. Por favor, lembre-me de comprar leite, ok? Please remind me, por favor, me lembre, to buy milk, de comprar leite. Então, olha só, vamos ver se você já está conseguindo pegar um pouco da diferença entre remember e remind.
Quando a gente usa o remember, a gente está dizendo que a gente mesmo se lembrou de alguma coisa. É quando a gente mesmo se lembra por conta própria, sem a ajuda de alguém. Então aqui a pessoa está falando, eu preciso me lembrar. Então eu preciso me lembrar eu mesma por conta própria de comprar leite. E já remind é quando alguém ou alguma coisa lembra você ou lembra a pessoa de algo ou de fazer algo. Então a pessoa aí está pedindo para outra pessoa, né? Está pedindo para alguém lembrá-la de comprar o leite. Please remind me to buy milk. Estaria errado dizer please remember me. Please remember me to buy milk. Essa frase aqui está errada, ok? A gente não pode pedir para outra pessoa remember me. Isso não existe, tá bom? Então, quando a gente quer pedir para alguém lembrar a gente de algo, ou até, por exemplo, quando a gente quer dizer assim, ah, essa música me lembra você, ou essa música me faz lembrar de você, né? Como não é a gente mesmo que está lembrando, é alguma outra coisa externa, né? Um terceiro que está fazendo a gente lembrar, aí a gente também tem que usar o verbo remind. Então, para dizer, essa música me lembra você, seria assim, this song reminds me of you. Esta música, ou esta canção, me lembra você. Certo? Deu para entender então a diferença aí? Remember, você mesmo lembra. Remind, alguém ou alguma outra coisa te lembra. Então na música ela está pedindo para Deus lembrá-la, né? Ela está falando remind me. Então remind me, aí seria lembre-me. Remind me, me lembre, né? Lembre-me. Então continuando, once again quer dizer mais uma vez, tá? Olha só, se a gente fosse traduzir literalmente, once quer dizer uma vez e again seria de novo, tá? Então, uma vez de novo, tá? Mas para ficar melhor, né, no português a gente traduz como mais uma vez. Então, remind me once again, lembre-me mais uma vez. Então, continuando, a gente tem a palavra just, que a gente já viu, que quer dizer apenas ou simplesmente, mas também, nesse caso da música, né, desse verso, quer dizer exatamente, tá? O just pode também ter esse sentido de uma coisa exata, exatamente. Então, remind me once again, just, lembre-me mais uma vez exatamente who I am, quem eu sou. Certo? Porque who quer dizer quem e I am, a gente já viu, né, que é o verbo to be, que aí quer dizer eu sou ou eu estou. Continuando, because, o because quer dizer porquê de resposta, tá? É o porquê tudo junto no português, né? O porquê de resposta. I need to know. Então, I need quer dizer eu preciso, o verbo need quer dizer precisar e to know é saber. O verbo know quer dizer saber ou conhecer. Eu já falei sobre esse K em alguns outros vídeos, mas é bom lembrar de novo, tá? Quando a gente tem uma palavra em inglês que começa com a letra K e vem antes da letra N, o K sempre vai ser mudo, tá? Então a gente não vai pronunciar esse K. Então a gente não diz know, tá? A gente diz know, know. Então, olha só, esse verso ficou assim. Lembre-me, mais uma vez, exatamente quem eu sou, porque eu preciso saber. Daí ela canta, que aí é a deixa para o refrão. Então, no refrão começa assim. You say I am loved when I can't feel a thing. Então, começa com you say, né, que é o título da canção. You say quer dizer você diz, né? You pode ser tanto você como tu, tá bom? Não importa, pode ser você, né, com esse sentido mais informal, ou também tu, né, como algumas pessoas preferem dizer quando a gente está se referindo a Deus, né? Mas no sentido mais formal. Mas no inglês não faz diferença, tá? É só uma palavra, só um pronome que é o you. Então, you say, você diz, I am loved, né? Aqui também, entre as entrelinhas, a gente teria o that, né? Que seria
que, mas não é necessário no inglês sempre ter esse that, né, para dizer que. Mas poderia estar aí também, tá? Então, you say that I am loved ou you say I am loved. Que aí quer dizer, você diz que eu sou amado ou amada, tá bom? No inglês não tem essa, né, do verbo mudar de acordo com a pessoa, se é masculino ou feminino, tanto faz, tá? Então, por isso que pode ser amado ou amada, tá? E deixa eu falar aqui um pouquinho sobre esse final do verbo loved, né, com esse ed. Para a maioria dos verbos em inglês terminados em ed, a letra e não é pronunciada, tá? Então, a gente não diz loved, loved, a gente diz loved, loved. E é exatamente assim que ela pronuncia na canção. Ela canta You say I am loved. Você diz que eu sou amada, né? Porque é uma mulher cantando. Continuando, when quer dizer quando. Então, when I can't feel, tá? Então, I é eu. Esse can't é o verbo no negativo que quer dizer não poder, né? Ou não conseguir. Tá? Então, eu não consigo. E o verbo feel quer dizer sentir. Tá? Então, when I can't feel, quando eu não consigo sentir. Aí ela continua a thing, tá? Aqui a gente não vai traduzir literalmente, porque a é uma, um ou uma, e thing quer dizer coisa, né? Então, a thing, uma coisa. Poderia ser, tipo assim, quando eu não consigo sentir coisa alguma, tá? Então, a gente vai traduzir assim. When I can't feel a thing, quando eu não consigo sentir coisa alguma. Ela tá querendo dizer quando ela não consegue sentir nada, né? Mas aí ficou assim na música. When I can't feel a thing, eu não consigo sentir coisa alguma. Então, you say I am loved, você diz que eu sou amada. When I can't feel a thing, quando eu não consigo sentir coisa alguma. You say I am strong when I think I am weak. E agora ela tá falando you say, né? Você diz. Aí o que, né? Entre parênteses, porque não tá ali, mas a gente, para traduzir, tem que usar esse que no português. I am strong. Então, I am, a gente já viu que é eu sou, e strong quer dizer forte, tá? Então, essa palavra é um adjetivo, é uma característica, uma qualidade, né? Que quer dizer forte. Então, você diz que eu sou forte when I think I am weak. Então, mais uma vez, a gente tem o when, que quer dizer quando, I think, que é eu acho ou eu penso, tá? Porque o verbo think quer dizer isso, achar alguma coisa ou pensar alguma coisa, tá? Então, when I think, como eu penso, que I am weak. Eu sou fraco. Weak é o contrário de strong, né? Então, se strong é forte, weak é fraco. Então, you say I am strong, você diz que eu sou forte. When I think I am weak, quando eu penso que eu sou fraco. And you say I am held when I am falling short. Então, aqui ela diz and you say, né? And you say. And quer dizer e. Então, and you say, e você diz, né, que a gente já viu. Agora, I am held, que eu sou held. Esse held é o passado do verbo hold, tá? Então, passado de hold. E hold é o verbo que quer dizer abraçar, segurar, tá? Segurar assim com as mãos, pegar, tá? Então, ela tá dizendo, você disse que eu sou seguro, ou que eu estou seguro, que eu estou abraçado, envolvido, né, assim, pelas suas mãos, porque held dá sentido, sabe, de você pegar algo com a mão, né, o hold, né, na verdade, que é no presente, held é no passado. Então, you say I am held, você diz que eu estou seguro, que eu estou pego por você. When I am falling short, when I am, quando eu estou, ou quando eu sou, né, aqui a gente vai traduzir como quando eu estou, e agora a gente tem essa expressão, falling short, tá? Se a gente fosse traduzir literalmente, seria
caindo curto, né? Tipo assim, caindo de uma distância curta. Mas essa expressão falling short tem o sentido de deixar a desejar, ou então estar aquém de algo, né? Ou então, muitas vezes também, quer dizer quando você tá sem dinheiro, tá faltando dinheiro, tá? Mas aqui, dentro desse contexto da música, esse é o sentido, você tá deixando a desejar, eu não tô alcançando ou atingindo uma certa expectativa, tá? Então esse é o sentido, when I am falling short, quando eu estou deixando a desejar, quando eu estou aquém. And when I don't belong, you say I am yours. Então, and when e quando. Agora, I don't belong, certo? I don't. O don't aqui é um verbo auxiliar. Por que que a gente precisa de um verbo auxiliar? Por que que a gente usa o don't, né? O próprio nome já diz, ele tá ali para ajudar um verbo principal, que aí é o verbo belong, indicando que ele tá na negativa. Então, para isso que existe o don't, tá? É simplesmente para ajudar o verbo principal. Então, ele vai estar na maioria das vezes seguido de um verbo, tá? De outro verbo logo em seguida. Então, aqui, I don't, eu não, a gente traduz simplesmente como não, tá? E o belong é um verbo que quer dizer pertencer, tá? Então, I don't belong, eu não pertenço. Tá? E a gente fala tipo assim, I don't belong, eu não pertenço, com o sentido de, eu não pertenço a esse lugar, ou eu não pertenço com essas pessoas. Sabe quando você se sente deslocado, né? Sentindo, não era pra eu estar aqui, eu tô me sentindo mal, as pessoas não estão me aceitando. Então, muitas pessoas usam essa frase, né? Essa expressão, I don't belong, eu não pertenço. I don't belong here, eu não pertenço aqui, eu não tô me sentindo à vontade. Então, isso é que ela tá dizendo. When I don't belong, quando eu não pertenço. You say I am yours. Então, you say, você diz, I am yours, que eu sou teu. Certo? Yours quer dizer teu ou tua, tá? E por que que ele tem o S aqui? Yours é usado sempre quando a gente não tem um complemento em seguida, quando não existe um substantivo logo em seguida. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na frase What is your name? Né? Essa frase é muito famosa, muito conhecida. Quer dizer, qual é o seu nome? Aqui a gente está usando o your, né? Seu, sua, teu, tua, sem o S no final, né? Normal. Porque logo em seguida a gente tem um substantivo, a gente tem uma coisa, né? Um complemento. Então, what is your name, né? Se parasse por aqui, se eu quero falar qual é o teu? What is your estaria errado. O your tem que ser seguido de um substantivo, de alguma coisa aí que vai complementar. Aí eu respondo, por exemplo, my name is Mayara. Meu nome é Mayara. Aí eu quero perguntar, e o seu? Qual é o seu? Aí eu não estou falando qual é o seu nome, eu estou simplesmente falando qual é o seu, né? Em inglês seria assim, what is yours? Certo? Porque eu já sei o que eu estou dizendo, né? Não preciso complementar, não preciso dizer your name mais uma vez, estaria certo, né? Mas se eu não quiser, eu não preciso. Então, como eu não tenho nenhum complemento aqui logo em seguida, para perguntar, e o seu? Qual é o seu? Eu digo, what is yours? E o seu? Qual é o seu? Qual é o seu, né? Então, essa é a diferença, tá? Yours é usado quando a gente não tem um complemento, não tem um substantivo em seguida. Então, when I don't belong, quando eu não pertenço, you say I am yours. Você diz que eu sou teu. And I believe, ou I believe. A gente já viu que and quer dizer I é eu, e o verbo believe quer dizer acreditar, né? Então, and I believe, e eu acredito. Ou I believe, ou eu acredito. What you say of me, I believe. Então aqui esse verso é uma continuação do verso anterior, né? Que ela estava falando I believe
eu acredito, ou eu creio, né? O believe pode ser crer ou acreditar. Então, continuando, what you say, what quer dizer o quê, tá? Mas aqui, no inglês, quando a gente está falando de acreditar que alguma coisa é verdade ou crer, a gente não usa o in. Por isso que não está dizendo I believe in what you say. Existe sim essa opção. A gente pode dizer believe in, ou então believe sem nada, né, em seguida. Believe, aí já o que você quer dizer, já o que você acredita. Mas tem uma diferença, tá? Uma diferença no sentido. Quando a gente diz believe in, dá o sentido de botar fé, vou falar assim, tá? Botar fé, sabe? Acreditar no potencial, sabe? Tipo assim, I believe in you. Se eu disser I believe in you, traduzindo ficaria assim, eu acredito em você. Tipo assim, eu acredito em você com o sentido de no seu potencial, sabe? Eu tenho fé em você. Eu tenho fé em você, que você consegue. Esse é o sentido, tá? Então, quando você vir believe in, dá o sentido de alguém que coloca fé, alguém que acredita no potencial. E já quando você vê só o believe, e aí já a pessoa, né, ou a coisa, dá o sentido de acreditar que aquilo é verdade. Então, quando a gente diz I believe you, aí eu tô dizendo eu acredito em você. Ou seja, eu acredito que o que você está falando é verdade, tá? Então, essa é a diferença. Então, aqui na música, ela está falando I believe what you say of me. Eu acredito, eu creio no que você diz sobre mim, né? Ela está dizendo que ela acredita que o que ele diz, não, o que Deus diz sobre ela é verdade. Por isso que não tem I believe in what you say, tá? Não tem nada aí depois, né? Então, what quer dizer o que, you say, no que você diz. Aí depois tem of me, né? Eu esqueci aqui do of me, né? Então, o que você diz de mim, né? Porque of quer dizer de, mas também pode trazer esse sentido de sobre, a respeito de, tá? Então, what you say of me, o que você diz de mim, o que você diz sobre mim. E agora, the only thing that matters now is everything you think of me. Então, olha só, essa frase aí tem um monte de TH, né? A gente já vai falar sobre eles em um instante, só vamos falar um pouco primeiro sobre o significado, né, desse verso. Então, the only thing, vamos começar com the only thing, a única coisa, tá? Porque the quer dizer o artigo, o, a, ou os, as, né, no português. Então, olha só como o português é muito mais complicado que o inglês, né? Ou o inglês é bem mais simples, né? Uma palavra, the, né, ou the, para 4 significados em português, o, a, os, as. Então, bem mais simples. Então, the, aqui a gente vai traduzir como a, porque a gente está falando only thing. Only quer dizer único ou única, tá? Então, a única thing é coisa em português. Então, the only thing, a única coisa that matters now, tá? Então, that é que, e depois a gente tem o verbo matters, né? Matters aqui quer dizer que importa. A única coisa que importa, tá? Que a única coisa que é relevante, a única coisa importante, a única coisa que importa. E now quer dizer agora. Então, the only thing that matters now, a única coisa que importa agora, is everything. Is quer dizer é, tá? Pode ser é ou está. Aqui a gente vai traduzir como é, e everything quer dizer tudo. Olha só, se a gente fosse dividir essa palavra, né, everything, seria cada coisa, ou toda coisa, né? No português a gente diz tudo, everything, tudo. É tudo
que você, né, you think of me. É tudo que você pensa de mim, ou pensa sobre mim a meu respeito. E olha só, não confundam think com thing, tá? Na maioria das vezes, quando você vira o NG, né, no final de uma palavra, esse G é praticamente mudo, tá? Então, a gente não diz thing, tá? A gente diz thing, tá? Essa é a palavra que quer dizer coisa. A palavra que quer dizer pensar ou achar, que é o verbo aqui, quer dizer think. Aí sim a gente pronuncia esse K mais forte aí, né? Think. E agora, né, como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre o TH. Tem várias palavras aí, né, nesse verso com o TH que é um pouco complicado para algumas pessoas, né, a pronúncia dele, justamente porque esse som, né, emitido do TH, na verdade são dois sons que eu já vou falar sobre eles, eles não existem na nossa língua portuguesa. Então acaba sendo meio esquisito até, né, para a gente tentar reproduzir esse som do inglês. E olha só, a coisa mais importante que você precisa saber do TH é que ele é um som que é emitido quando você coloca a língua entre os dentes, tá? Então, essa é a coisa principal que você precisa entender aí para conseguir pronunciar o TH. Agora, tem algumas palavras no TH que ele é não vozeado, né? Ele não emite um som, ele só emite um arzinho, tá? Eu já vou pronunciar aqui para você entender melhor. E tem algumas outras palavras com o TH que aí sim é um som vozeado, que a gente emite uma vibração da garganta. Deixa eu aqui mostrar para vocês a diferença justamente com essas palavras que a gente tem nesse verso da canção. Olha só, vamos começar com the, que é essa primeira palavra. The, lembra o que quer dizer o, a, os, as? Essa palavra aqui é com o TH vozeado. A gente emite uma vibração da garganta, né? Né? Se você tiver com um pouco de dificuldade, você pode tentar começar, né, a pronunciar esse som fazendo o som de uma abelha, né? De zzz. Reparem, pode até colocar a mão aqui na garganta, você vai sentir que a sua garganta emite uma vibração, né? Ela treme. Então, ó, zzz, né? Você sente a vibração na garganta. E para mudar, né, desse som da abelha para o TH, é só você mudar a posição da língua, colocando ela para frente um pouquinho, né, entre os dentes. Então, ao invés de ser z, agora vai ser z, z, soltando, né, essa vibração da garganta, porque, como eu disse, é um som vozeado. Então, isso acontece com essa palavra, the, também com essa palavra aqui, that, certo? Então, são só essas duas palavras aqui, nesse caso da música, né? Desse verso, que tem o som do TH vozeado. Agora, o outro som do TH é não vozeado, ou seja, ele não vai emitir essa vibração da garganta. Para pronunciar esse TH, você também vai colocar a língua entre os dentes, mas dessa vez você vai só soltar um arzinho, assim, ó. Repare na diferença, não é the, é th. Se você colocar a mão aqui na garganta, você não vai sentir vibração nenhuma, ó. Ok? Faz o teste aí. Vamos voltar no vozeado, ó. The, você sente a garganta. Agora, ó, não sente na garganta. E esse som agora, né, do TH que não é vozeado, a gente tem com as palavras thing. Reparem, gente, que não é o som de F, tá? O lábio não encosta nos dentes, é a língua que encosta nos dentes. A língua vai ficar um pouquinho para frente, ó. Thing. E também aqui na outra palavra que é everything, né? Se aqui é a mesma palavra praticamente, né? Thing, everything. E também o verbo think, tá? Agora, é importante você entender, né, que existem esses dois sons com TH no inglês, tá? Mas eu quero também falar que na prática, assim, no dia a dia, você não vai ser mal interpretado, você vai ser entendido se você acabar confundindo um desses dois
tipos, né, do som do TH, tá bom? Então não é uma coisa que você tem que assim ficar fixado, né, ou muito preocupado, se for algo que vai acabar te travando na hora de falar, tá bom? Mas é importante você saber que existem esses dois tipos, né, essas duas pronúncias diferentes do TH. Os nativos acabam falando naturalmente, né, porque foi assim que eles aprenderam cada palavra. E é outra coisa também para falar, não existe uma regra, né, que vai dizer, essa palavra quando for assim, o TH é V, ou então quando for assim é th, né? Não existe uma regra, então aí você tem que aprender realmente a pronúncia de cada palavra, tá bom? E, como eu falei, que isso não seja algo que vá te prender ou que vá te travar na hora de falar, tá bom? Mas, como eu disse, é muito importante você saber que existem essas duas diferenças, né? Para tentar, né, melhorar a sua pronúncia. Eu acredito que a gente tem que estar sempre querendo melhorar, sempre aprendendo, né, a pronúncia da forma correta, né? Essa é a minha visão. Então, esse verso ficou assim. The only thing that matters now, a única coisa que importa agora, is everything you think of me. É tudo o que você pensa de mim. In you I find my worth, in you I find my identity. Então aqui ela está falando in you, que é em ti, né? In you, em ti ou em você. I find, eu encontro, tá? Porque find é o verbo encontrar ou achar. Então, eu encontro my worth. My é meu e worth aí quer dizer valor, tá? O worth quer dizer valor ou mérito. Então, em ti eu encontro meu valor. Esqueci do R aqui, desculpa, gente. Worth, como eu falei, quer dizer valor ou mérito. Então, em ti eu encontro o meu valor. I find, eu encontro novamente. Agora, my identity, que é minha identidade. Identidade, ok? Muitas vezes, no inglês americano principalmente, esse T acaba ficando tão fraquinho que acaba tendo som de N, tá? Então, acho que é até assim que ela cantou na música. My identity, tá? Às vezes, o americano pronuncia esse T fraquinho, até parecendo o som do N. My identity. Mas você pode falar identity também, que tá certo, ou então identity, né? Com o T também aqui no final, com o som de R, né? Do nosso R, né? Do arara, bateria. Esse T com o som do nosso R acontece no inglês americano, né? No sotaque americano, quando o T está entre duas vogais ou duas letras, né, com som de vogal, porque o Y não é uma vogal, né, mas tem o som de vogal, né, o som parecido com o som da letra I. Então, quando tem o T entre duas vogais ou entre duas letras com sons de vogal, aí no inglês americano, geralmente esse T é pronunciado com o som do nosso R, como em arara. Então, identity, identity. Depois disso, ela vai para o refrão novamente, e então, em seguida, a gente tem o verso Taking all I have, and now I'm laying it at your feet. Aí já tá indo pro final da música, né? Esse verso quer dizer, né, taking, quer dizer pegando, tomando, tá? Porque taking vem do verbo take, que quer dizer justamente isso, pegar, tomar, tá bom? Então, taking, pegando, all I have, all quer dizer tudo, tudo ou todo, tá? Então, all I have, eu tenho, tenho. Então, taking all I have, pegando tudo que eu tenho, and now, que é e agora, I'm, que aí é eu estou, e o verbo laying, tá? Laying quer dizer colocando, estendendo. Sabe essa ação, né, de fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó? Tipo assim, entregando, colocando, assim, de uma forma aberta, né? Entregando, estendendo. Esse é o sentido do verbo lay, tá? Lay vem do verbo lay, que quer dizer justamente isso. Estender, colocar, assim, colocar na frente, esticado,
sabe? Esse é o sentido do verbo. Então, I'm laying, eu estou colocando it. Aqui, o it é um pronome que serve para substituir uma coisa que não é uma pessoa, tá? Então, aqui está se referindo a isso tudo, né? Esse todo que ela tem. Colocando isso. A gente pode traduzir como isso, como ele, como ela, mas é sempre referente a uma coisa que não é uma pessoa. Aqui no caso, o it está sendo usado, como eu disse, né, para substituir esse all I have. Para ela não ter que falar, né, I'm laying all I have, estou colocando tudo que eu tenho de novo, ela substituiu com esse pronome it. E continuando, at your feet. Essa preposição at aqui quer dizer aos, né? Aos, your, teus e feet, que é pés, tá? Então, aos teus pés. Feet é o plural de foot. Foot quer dizer pé, tá? Feet é um plural irregular, né? Muitos substantivos no inglês, para formar o plural, assim como no português, né, é só colocar a letra S no final. Mas alguns substantivos são irregulares, né, ou seja, eles não seguem uma regra específica, que é o caso aqui de feet, né, plural de foot. Então, para dizer pés, não diga foots, tá? Aqui não existe, tá? Para falar pés. Plural, pés é feet. E agora aqui, terminando já, you have every failure, God, you'll have every victory. Então aqui nesse verso ela está falando you have, que é você tem, ou tu tens, também poderia ser, né? You have every failure. Então every, a gente já viu que é todo ou cada, né? Então toda. E a palavra failure quer dizer falha ou erro. Tá? Então, todo erro, toda falha, ou até mesmo fracasso, tá? Tem esse sentido. Então, você tem todo o fracasso, né? O fracasso dela, né? Que ela tá dizendo. You have every failure. Você tem todo o erro, toda a falha. E depois ela diz God, né? Que é Deus. Agora, you'll have every victory. Agora ela usa o futuro. Olha só, ela diz you'll have. Você terá, tá? Porque esse apóstrofo LL é a contração de will. Will, tá? É a mesma coisa. Só, como eu disse, né, a gente usa essas contrações quando a gente quer falar um pouco mais rápido ou mais fluido, tá? Isso no inglês falado. Então, you'll have, você terá, né? Se o verbo have é o verbo ter, you have é você tem, you'll have, olha aí a pronúncia, ó, you'll. Aí a gente tem que colocar o L lá pra cima, né, encostando no céu da boca para pronunciar aqui no final da palavra. Então, you'll have, você terá every victory, que aí seria toda vitória. Então, every, toda e victory, vitória. Então, esse verso ficou assim. You have every failure, God. Você tem todo erro, toda falha, Deus. E você terá, you'll have every victory, toda vitória. E depois ela volta para o refrão de novo até terminar a canção. Então essa foi a análise e a explicação da letra dessa canção. Eu recomendo agora que você assista novamente, agora prestando atenção na pronúncia e também muito importante que você ouça a canção e cante junto, né, para você praticar o listening, que é a compreensão auditiva, e também o speaking, que é a fala. É muito importante que você coloque a voz para fora para praticar. Eu vou deixar o link do vídeo, né, com essa canção aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder clicar depois e assistir, ouvir e cantar muito. Se você aprendeu algo novo neste vídeo, comenta aqui embaixo o que foi que você aprendeu, o que você gostou de ter aprendido em inglês, ou também se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo para mim, ou algum feedback, algum comentário de algo que a gente pode melhorar, tá bom? Pode deixar, pode se sentir livre aqui para comentar aqui embaixo. E mais uma vez eu peço, por favor, se você quiser, né, você pode dar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos assim que eles saírem.
e também dessa forma ajudar bastante aqui o nosso canal Inglês com Louvor. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha realmente aprendido coisas novas em inglês e que tenha sido também tocado aí pela letra dessa canção poderosa através do Espírito Santo. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!